quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje será a nossa 7ª aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas da região Norte, tá? Nós vamos falar desses aspectos aqui que fazem parte das atividades econômicas: agricultura, extrativismo, pecuária, indústria, comércio, transporte e turismo, tá bom? Vamos começar? Olha, a gente vai começar pela agricultura. A agricultura da região norte, muitos habitantes praticam a agricultura de subsistência. O que vem a ser a agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é para o próprio sustento, para o consumo próprio e da família, né? E da sua família. E tem também a agricultura comercial. A agricultura comercial são comercializados produtos como soja, cacau, café, guaraná, entre outros. E a de subsistência são em pequenas propriedades, produzem arroz, feijão, mandioca, milho, etc. Vale ressaltar que cada um desses aspectos aqui está relacionado, por exemplo, agricultura, a gente vai falar de vegetais, por isso do arroz, feijão, são as plantações de vegetais. Pecuária, por exemplo, a gente fala dos animais, tá ok? E assim por diante, cada um é um aspecto diferente, tá? Então, olha só, o comercial, a agricultura comercial que eu falei, ela serve para gerar lucro, tá ok? Então, é importante destacar que esse tipo de agricultura, assim como a pecuária, tem causado a devastação de extensas áreas da floresta amazônica, tá bom? Então, nós vamos passar agora para o extrativismo. O extrativismo é extrair algo da natureza, é retirar algo da natureza. Tá? Então, é a extração de produtos da natureza. O extrativismo é uma das atividades econômicas mais importantes da região norte. Ele pode ser, tem 3 tipos: vegetal, animal e mineral. Vamos falar do extrativismo vegetal. São explorados recursos vegetais, como látex, castanha do Pará, madeiras, açaí, etc. O extrativismo animal, a gente lá se destaca principalmente a caça e a pesca, e são bastante praticadas nessa região. E o mineral, são extraídos produtos como ouro, petróleo, entre outros. Tem uma grande importância nessa região, porque abriga algumas das maiores reservas minerais do mundo, como a Serra dos Carajás, no Pará. Lembrando que nós estamos falando da região norte, os aspectos, as atividades, os aspectos econômicos. Cada região tem seus aspectos naturais, como nós já vimos da região norte, né? Tem os aspectos humanos, e agora nós estamos falando sobre os aspectos econômicos. Nós vamos falar dos aspectos econômicos das outras regiões que nós aprendemos também, mais para frente, tá? Então, agora eu vou falar sobre a pecuária. Nós vamos falar sobre a pecuária. Falei de animais, né? Então, a principal criação da região norte é de gado bovino para corte. Lembrando que o gado bovino, a gente se refere aos bois, às vacas, tá ok? Essa criação é realizada de modo extensivo, em grandes propriedades rurais. Nessa região também existe uma importante criação de búfalos. Os búfalos fornecem carne e leite e são utilizados como meio de transporte. A pecuária extensiva, que eu citei agora há pouco, consiste na criação de pasto, geralmente na criação a pasto, né? Eles são criados em pasto, geralmente sem grandes investimentos e com ocupação de grandes áreas, tá? E agora nós vamos falar da indústria. Nós vamos falar da indústria e do comércio. Os maiores centros industriais do norte são Manaus, recebe o nome de Manaus, e Belém. Atualmente, a produção da região concentra-se principalmente em aparelhos eletroeletrônicos, produtos químicos e motocicletas. Parte dessas indústrias é multinacional. Como assim?
são empresas estrangeiras que atuam no país. Elas trazem peças produzidas em outros países e montam os produtos finais nas indústrias daqui. Destacam-se em Belém indústria como alimentícias, né, de alimentos, têxteis, tecidos, madeireiras e de bebidas, ok? Nós vamos falar agora do transporte e do turismo. Na região norte, as principais vias de transporte são os rios. Destacam-se os portos de Manaus e Belém. Os tipos de transporte são os rodoviários, ferroviários e aéreos. O transporte aéreo também ele é muito utilizado na região norte em razão de grandes distâncias. Na região norte destacam-se atrações turísticas, como essas são as mais conhecidas: o Rio Amazonas, a Ilha de Marajó, o Teatro Amazonas em Manaus, o mercado, o nome dele é Ver o Peso, é o nome do mercado, Ver o Peso, entre outras. Olha só, as atividades econômicas, quando a gente fala de atividades econômicas, está relacionada à economia, como eu falei um pouquinho antes. O comércio, o lucro, gerar lucro para o comércio, para a indústria, né, para quem está fabricando, para quem está fornecendo, né? Então, por isso que a gente fala de atividades econômicas relacionadas à economia do país. Então, tudo o que chega até as nossas casas, tudo que nós consumimos, passa por essas etapas aqui, né? Então, por exemplo, a agricultura tem a plantação lá do milho, do arroz, um exemplo, o arroz. O arroz, ele precisa passar pela indústria. Por que ele vai passar pela indústria? Porque na indústria, ela chega da indústria, sai da indústria até o supermercado, por exemplo, e já vai chegar pronto para venda, né? O pacote de arroz, de açúcar, feijão, entre outros, tá ok? E o transporte, precisa do transporte para transportar os produtos de estados diferentes, de lugares diferentes, então precisa do transporte, tá ok? Então, olha, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí nas imagens da agricultura lá da região norte, está mostrando para vocês soja, arroz, guaraná, cupuaçu, cacau, maracujá, mandioca. Em relação à agricultura, tem crescido muito as plantações de soja e esses produtos que eu citei agora há pouco. Então, vocês podem ver aí nas imagens todos típicos da região norte. Gado bovino e búfalos, que foi falado com relação à pecuária, tá ok? Tá vendo? Ó, o gado, os búfalos, os recursos naturais, dê uma olhada aí nas fotos. Esse branco, né, tá saindo da seringueira, nós falamos em uma outra aula, nós falamos da seringueira, que dela a gente tira o látex para poder, é uma matéria-prima para a fabricação da borracha, tá? E tá mostrando aí vários recursos naturais da região norte. Essa Zona Franca de Manaus é o lugar onde tem mais indústrias da região norte. Muitos empregos são fornecidos, né, pela quantidade de indústrias. É um lugar muito famoso lá na região norte, Zona Franca de Manaus. Por hoje, nós finalizamos a nossa aula, tá? Como eu havia pedido outras vezes, não deixem de fazer as atividades na plataforma, façam com atenção, releiam todas as informações que tem para vocês relacionadas a esse conteúdo, tá? São coisas importantes, como eu já falei também, nós vamos ver um pouco mais para frente, só que de outras regiões. Tudo que nós vimos da região norte, nós vamos ver na região nordeste, na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste, tá ok? Um beijo para vocês, até breve, tá?